sua Bíblia, nós estamos numa campanha, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Nós estamos numa campanha de maio e junho sobre sucesso, prosperidade, sobre libertação, sobre conquista, né? Todo maio e junho nós trabalhamos esse tema por causa do dia do trabalho. Então a importância de nós entendermos que Deus, Ele casou, Ele fez uma aliança, né, do povo dele com sucesso. Eu peço que você não se importe com as minhas pigarras, um pouco de tosse aqui, eu estou meio resfriado, mas vamos embora, se você não se importar, nem eu, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, e lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Josué capítulo 15. Vá lá. Josué capítulo 15. Bom, você lê um texto que o Senhor Jesus fala sobre o pedido. Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Quem de vós que o filho lhe pediu um pão vai dar uma pedra, né? Ou lhe pediu um ovo vai dar um escorpião? Não, né? Então vocês que são seres humanos, que são pessoas cheias de concupiscência, de inclinações nocivas, vocês sabem fazer boas coisas, né? Isso é natural, os filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial não dará boas coisas, Josué capítulo 15. Boas coisas àquele que lhe pedir. Eu quero falar sobre pessoas que praticaram essas três obras, de pedir, de buscar e de bater. Você diz assim, mas pedir qualquer pessoa sabe, pastor. Opa, claro que sim, concordo plenamente com você. Todos nós sabemos pedir, não é mesmo? Dentro de uma necessidade. Tem uns mais orgulhosos, mas quando a necessidade pega de jeito, qualquer um pede, não é verdade? Todos nós sabemos pedir, né? Só que pedir não é para qualquer um, porque pedir não depende da fala, né? Não depende da fala. Pedir depende de algo. Do que depende você pedir algo e alcançar? Um mendigo passa pela sua casa e diz assim: olha, eu preciso de R$100. Você fala, você está maluco, não é? Agora, um amigo seu chega para você e fala: ó, dá para você me emprestar? Uma pessoa confiável, uma pessoa de boa índole, dá para você me emprestar R$100? Você empresta? Claro que sim. A Bíblia diz que quando nós temos na mão, se você tiver, claro, nós temos por obrigação em abençoar. Por quê? Porque a questão do pedido depende muito, é pessoal, é da pessoa. Muitas pessoas pedem muitas coisas a Deus. Muitas coisas. E Tiago explicando diz assim: vocês pedem, mas não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque a petição, ela tem uma necessidade: o coração. O nosso coração é quem pede, não é nossa boca. Quando eu peço com o coração. Aí vem a situação. Eu peço com o coração limpo ou com o coração sujo? Você está comendo um pedaço de pão e tem uma pessoa lá com a mão no barro. Ela diz: me dá um pedaço de pão, ela estende a mão. Você vai pôr o pão na mão suja dela? Não. Se ela não tiver condições de lavar a mão, no mínimo, você vai pôr no guardanapo, de papel, alguma coisa assim. A questão da petição tem tudo a ver com o coração. A palavra do Senhor nos ensina sobre a bondade. A palavra do Senhor nos ensina sobre a voluntariedade. A palavra do Senhor nos ensina sobre a limpeza. São 3 características de um coração limpo. Pessoas que são boas, pessoas que são voluntárias, ou seja, têm iniciativas. E qual a terceira característica? O que é, pastor? Quem é que foi? Que fez? Era o que aí? Já está aqui, já sentou, está aqui presente. Quais são as 3 características de um coração que pode pedir? Diga para o seu irmão.
Tá frio, dá mais sono. 3 características de um coração propício à petição: bondade, voluntariedade e pureza. São as 3 características de corações aprovados para pedir. Quando eu peço, eu não peço com a boca. Eu não peço com a necessidade. Todos nós temos necessidade. Todos nós pedimos. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina? Vocês não alcançam o que pedem porque pedem mal. Para gastar nos vossos deleites. Então o que eu preciso entender? Que para que a minha petição seja levada a sério, eu preciso ter características de quem eu estou pedindo. Eu tenho que ter um relacionamento íntimo. Por que eu dei o exemplo do mendigo e do amigo? O amigo você conhece. O amigo você terá com ele uma certa empatia. Você vai querer ajudá-lo. Então com Deus é assim. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa voluntária. Ou seja, tem iniciativa. Não fica assim, o que está acontecendo? Não, você tem iniciativa. E você tem pureza. Você faz questão que você tenha um coração puro, sentimentos bons que agradam a Deus. Então aí vem pedir e dar-se-vos-á. Quando eu peço algo para Deus, eu tenho que pedir com mãos limpas, coração limpo. Eu tenho que pedir com histórico. Eu tenho um histórico. Seu amigo tem um histórico com você. Ele tem uma trajetória com você. Então, para eu pedir, eu preciso ter bondade, voluntariedade e pureza. São 3 características que me aprovam como uma pessoa necessitada que chega diante de Deus. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados, misericordiosos, porque Ele alcançará misericórdia. Então, se você é uma pessoa boa, a coisa vai ficar boa para o seu lado. Você olha em algumas pessoas, você não consegue entender. Mas espera um pouquinho. O outro abriu da mesma maneira. O outro fez tudo igualzinho. Até mais. Até com mais condições. Projeto, trabalho de mídia e tal. Por que o outro prosperou mais? Estamos falando de crente. Por quê? Analisa a bondade das pessoas. Pessoas boas têm mais chance de alcançar o que se pede. Pessoas voluntárias que têm iniciativa. Não, peraí que você está precisando. Não, peraí. O que é? O que está acontecendo? Eu tenho a solução. Vamos lá. Vamos buscar em Deus. Nós não podemos ter 100, mas nós podemos ter 50. Se nós não podemos ter 50, não pode ter 30. Mas pelo menos essa situação vai ficar um pouquinho ajeitada. Pessoas que são voluntárias, que buscam interesse bem para o outro, são pessoas que têm iniciativa. E pessoas que zelam e velam pelo estado do seu coração. Pessoas que não são inclinadas a ficarem magoadas, ressentidas, amarguradas. Então são pessoas, eu vou dar um exemplo para você de Áquisa, e eu quero falar sobre petição. Se você é alguém que quer ter as suas petições respondidas, você tem que conservar essas 3 características em você. Pastora, mas eu não consigo ser bom. Pede a Deus. Senhor, troca o meu coração. Senhor, me ajude, eu preciso ser uma pessoa boa. Eu preciso querer bem, eu preciso fazer bem. Eu preciso ser uma pessoa com iniciativa. Eu preciso ser uma pessoa que conserve o estado do meu coração puro, sem mácula, sem mágoa, sem ressentimento. Essas 3 características me caracterizam como pedir e dar-se-vos-á. Porque Deus é bom. Amém? Deus é voluntário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Deus é santo. Deus é puro. Essas 3 características viabilizam a minha petição e a sua. É isso que nós temos que entender. Por que existem pessoas que pedem só aqui, na mente? Senhor, eu estou precisando, daqui a pouco está ali. Por quê? Rebobina a fita dela. Deus conhece o coração. Se você quer ser alguém que as suas petições sejam atendidas, comece a ser bom. Comece a ser voluntário, comece a ser puro de coração. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados. Por quê? Porque eles veem a Deus, eles possuem a terra, porque eles prosperam. O que nós precisamos entender? Eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 15, versículo 16. Caleb faz uma proposta. Quem conquistar Kiriat Sefer, que depois mudou o nome,
eu vou dar a minha filha Áquisa e casar com a filha de Caleb não era qualquer coisa não, né? Judá, uma tribo que entrou como uma tribo herdeira, principal, por causa de Rúben, que foi negado, né? Então, era uma coisa boa. Um homem forte, casar com a filha de Caleb não era qualquer coisa não. A Bíblia diz assim no versículo 16, e disse Caleb, quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Otiniel falou, opa, pera aí um pouquinho, estou interessado nisso aí. Estou interessado nisso aí, eu vou lá, vou batalhar e eu vou ganhar essa moça como esposa. Por quê? Porque ele amava, pode ser que tinha algum flerte, algum interesse, alguma coisa, mas com ela, vinha junto prêmios, herdades, vinham vários bens. Aí a Bíblia diz assim, tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu sua filha Áquisa por sua mulher. Então eles se casaram e tal, e aí quando ele estava indo para o lugarzinho dele, para a casa dele, ele chamou a esposa e falou assim, bem, não é por nada não, mas você percebeu que a terra que teu pai deu para nós é uma terra que não tem água, amor. Amor não, paixão, tudo bem? Bem, querida, sei lá, não sei o que ele disse para ela. É uma terra seca. O nosso território é muito bom, mas não tem água. E água, para nós que estamos nessa situação, que abre a torneira, sai água, tudo bem. Agora, se a gente morasse no deserto, né? Não tem água. Água é sobrevivência, é vida. Quem tem água tem gado, quem tem água tem comida, quem tem água tem tudo. Não tem água. Aí ela falou assim, mas não é que é? Aí ela falou assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pedir para o meu pai. A Bíblia diz assim, no versículo de número 18, sucedeu que vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse, filha, o que é que você tem? O que você quer? O que está acontecendo? O pai percebeu que a filha queria pedir alguma coisa. Você não conhece o olhar pidão do seu filho? Conhece, todos nós conhecemos, né? Aquele olhar comprido, parece lombriguento, né? Todos nós conhecemos. Então, Caleb olhou para a filha e disse, minha filha está querendo alguma coisa. E ele perguntou para ela, o que é que você quer? Quantas pessoas você vê nos evangelhos que o Senhor Jesus pergunta e diz, o que é que você quer? O que é que você quer que eu faça por você? Quantos disseram, Senhor, que eu tenha vista? Senhor, que eu seja curado? O que é que eu quero que Deus faça por mim? Ela não estava pedindo um jardim florido, ela estava pedindo água para produzir um jardim florido. Ela não estava pedindo uma horta particular, onde ela teria todas as hortaliças e a agricultura. Ela estava pedindo água para plantar sementes e produzir um grande jardim, uma grande agricultura. Ela estava pedindo, não estava pedindo gado, ela não estava pedindo ovelha. Ela estava pedindo água para que quando ela tivesse ovelha, ela pudesse dar de beber às ovelhas e o gado. O que é que eu peço para Deus? Aprova os ouvidos do Senhor. É aquilo que esses dias eu preguei aqui, construtores de vida. Não sei se foi terça, quarta, também não me lembro, também não vou lembrar. A questão é, a gente quer tudo muito pronto. O que Deus quer que nós busquemos dele é o que faz acontecer, o combustível, aquilo que vai dar combustão. Ela foi pedir água, ela não foi pedir um território cheio de plantas. Não, pai, eu quero um jardim, eu quero uma terra com jardim, eu quero uma terra que tenha jardins floridos com rosas de tais cores, eu quero uma agricultura perfeita, eu quero gado. Não, ela foi dizer, pai, eu quero água. Porque com água eu vou conquistar tudo. Aquilo que Tiago diz, vocês pedem para gastar em deleites e não para necessidade. Quem de nós diz, Deus, eu quero um desafio. Deus, eu quero trabalho. Por quê? Porque o desafio te leva ao sucesso. O desafio te leva a crescer. O desafio te leva a melhorar. Quem de nós pede desafio? Nós quer benção. Né? Nós quer benção, benção pronta, benção empacotada, benção com laço, e se duvidar nós pede até a cor do laço. A questão é que Deus quer que nós peçamos para Ele o quê? Aquilo que vai ser combustão para o nosso trabalho. É isso que Deus quer.
Deus, eu quero um marido abençoadíssimo. Não. Senhor, me dá sabedoria. Deus, me faz uma pessoa mais equilibrada. Deus, me faz uma pessoa que ora mais. Porque aí você vai conquistar o que você quer. Deus ouve orações que têm a conquista em primeiro plano, e não o conforto, e não o deleite em primeiro plano. Nós precisamos saber pedir, para que Deus queira nos ouvir, e goste da nossa oração, e goste da nossa petição. Então, se eu exercito bondade, voluntariedade e pureza, eu não serei uma pessoa folgada que vai pedir coisas prontas. Eu serei alguém que vou pedir um mecanismo para me esforçar, para conquistar o que eu preciso. Eu não quero nada pronto, porque eu sei que o meu Deus não dá coisas prontas. Então, o que eu quero? Eu quero meios e condições humanas. Eu quero portas abertas do lado de fora. Eu quero que o Senhor me livre do mal, para que eu alcance aquilo que eu busco. Agora, os que não são voluntários, querem o quê? Coisas prontas. Os que não têm o coração puro, revoltados, amargurados, porque eu não tenho, o outro tem, eu não consigo, o outro consegue. Os que não são bons, não, porque eu vou falar a verdade, eu não tenho, eu vou dar o quê? Eu vou fazer o quê? Não posso, eu ganho pouco. O que acontece conosco? Que nós temos que abrir o nosso entendimento para entender. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos, para que nós possamos falar uma mesma linguagem. Jesus, olhando para os fariseus em João, ele diz assim: vocês não conseguem entender a minha linguagem, porque vocês são filhos do diabo, vocês não entendem o que eu digo. Eu preciso entender a linguagem que Deus fala. Eu preciso entender que Deus, o que Deus quer ver em alguém que pede é bondade, voluntariedade e pureza. E o que Deus quer que eu peço não é coisa pronta, mas é meios e fontes dos quais eu retire condições para poder alcançar. Trabalhadores, fala, entendi, trabalhadores. Deus gosta de ouvir trabalhadores, diga isso para o seu irmão. Folgado pede a coisa pronta, porque eu quero um marido abençoado, santo, que jejua, que ora, eu quero levantar de madrugada, eu quero vê-lo orando, e eu quero tudo pronto, e eu quero, isso é preguiçoso, oração de preguiçoso. Deus ouve oração de trabalhadores. Deus me dá condições, me dá força, me dá sabedoria, Deus me dá graça, me dá meios, Deus me livra do mal, Deus abre o caminho diante de mim, porque eu quero caminhar nele. Deus, o que eu não consigo, o Senhor faça, mas o que eu consigo, dê para mim fazer, dê para eu fazer, porque eu quero estar arregimentado, eu quero estar robusto. Otiniel olha para ela e diz assim: pede para o seu pai fontes. A Bíblia diz assim, persuadiu, versículo 19, e ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. O meu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo. Completa o versículo para o seu irmão. Que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. O poder de ousadia, de autoridade, de confiança. O poder do amor, o poder da graça. O poder de trabalho, de coragem. O que ele deu? Ele deu uma lagoinha para ela? Não. Ele deu um poço? Ele podia dar um poço para ela. Vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele deu fonte superior e inferior, ou seja, tanto as que estavam no alto, tanto as que estavam no baixo. Filha, vou dar. Se ela tivesse ido embora com a terra seca dela, ela tinha conseguido a água? Não, por quê? Porque o pai achava que estava tudo bem para ela. É ou não é? Pedir. Deus, eu quero. O que eu preciso para alcançar isso? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer em mim? O que é que eu preciso, Senhor, agradar? Vou fugir, vou desistir. Que isso? Desistência não é conversa de crente. Qualquer coisa, é porque eu não aguento. Eu estou acima do meu limite. Pede graça. Conversinha de gente fracassada, porque eu estou no meu limite. Por que você está no teu limite? Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando palavra. Quando um crente falar para você, eu estou no meu limite, fala, irmã, vá orar porque está faltando oração.
Porque já encheu, já está saturado, vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai pedir graça, vai melhorar esse seu humor, essa sua personalidade, vai ganhar flexibilidade diante de Deus. Eu não aguento essa situação. A situação está ali existente. Quem tem que mudar é você. Quem tem que ser flexível. Quem tem que melhorar. Quem tem que buscar é você. Você que tem que se enquadrar a ela, porque a situação não vai melhorar sozinha. É você que tem que entrar lá. Aí você fala, então eu vou desistir. Vai, desiste. Deus não tem prazer no que desiste. E Ele não vai atrás. Uma coisa que eu aprendi e você aprendeu, que Deus não corre atrás de desistente e preguiçoso. O nosso Deus é Deus de gente corajosa, de gente perseverante, de gente que enfrenta desafios, de gente que faz o que for necessário para que a coisa aconteça. Mas a coisa está difícil. O que está fácil hoje? Você acha que para nascer foi fácil? Não, não foi. Você não se lembra, mas você sofreu. Cordão umbilical cortado, aprender a respirar, não respirava dentro da barriga da mãe, aquela mordomia, não precisava mastigar nem nada, aquela... Difícil, né? Só que você não se lembra. Nada é fácil, nada. E é por isso que nós temos que entender que nós, Jó diz, assim como o homem, a faísca levanta para voar, o homem nasce para a tribulação, o homem nasce para o desafio. O que o pai dela deu a ela? A Bíblia diz que ele deu. Versículo 19. As fontes superiores e as fontes inferiores. Mas se ela não tivesse pedido. Se é alguém que pede. Pastor, eu peço. Faz tempo que eu peço. Mas você tem pedido com qualidade? O Senhor quer ver sua petição aliada, aliançada com a sua bondade, com a sua voluntariedade e com a sua pureza. Um coração limpo para pedir. É isso que Deus quer. Sua petição vai ser ouvida e respondida. Quero falar sobre buscar. Quero que você vá comigo em Josué 17. Versículo 3. Quero falar das filhas de Zelofeade. Isso que aconteceu aqui era algo sem precedente. Nunca havia acontecido antes, tá? O nosso Deus é um Deus de exceção, não é verdade? Existem exceções na palavra que não são regras, mas são exceções. Agora isso tornara-se regra e lei. Havia a questão seguinte, todo homem, ele tinha que ter filhos, tá? Então ele tinha filhos, a herança era para os filhos. Se tivesse filha, ela não recebia herança. Ela ia casar-se e a herança dela era, de preferência da mesma tribo, para não dividir, eles tinham isso aí, né? Tinha casado da mesma tribo, para não dividir a herança. Fica uma tribo de Azer, outra tribo de Golã. Não, tudo de Azer. Vamos casar tudo junto para a gente fortalecer. Uma estratégia boa. Então, casava e a herança dela é do marido. Só que teve um homem chamado Zelofeade que ele não teve filho. Ele teve só filha. E elas iam se casar e ter a herança dela. Só que a herança do pai dela, para quem que ia? O Zelofeade tinha a parte dele da herdade. E a herança dele, do pai? Ia ser dividida entre as tribos. A tribo dele. Elas falaram assim, isso não está certo. Moisés... Imagina quantas pessoas essas moças passaram para chegar até Moisés. Lembra quando o sogro deles diz, Moisés, você está muito cansado debaixo desse sol. Separa esse povo, coloca líderes e chefes de 100, de 50, de 10. Um probleminha passou por de 10. O chefe de 10 resolveu? Resolveu. Não resolveu? Passa para o chefe de 50. O chefe de 50 resolveu? Está resolvido. Não resolveu? Passa para o chefe de 100. Não resolveu o chefe de 100? Aí chega até você. E uma vez também, quando Moisés estava muito cansado, ele falou, Senhor, não estou aguentando. Aí o Senhor ungiu 70 homens, anciãos, para poder ajudá-lo. Essas moças passaram por toda essa turma. O de 10 falou, ia falar a verdade, isso aí é sem precedente, isso aí eu não sei não. Acho que vocês não vão ganhar essa coisa na justiça não. Isso aí não vai dar certo para vocês não. Mas em todo caso, aí elas estavam ali, perseverantes, buscando. A busca, ela necessita de perseverança. Pessoas que não são perseverantes não buscam. Porque para você buscar, você tem que procurar. Você tem que ir atrás. Você tem que se esforçar. Se para pedir eu preciso de coração, para poder buscar eu preciso de perseverança. Aí, o chefe, de tanto elas perturbar, o chefe de 10 falou assim, eu estou fazendo uma parábola aqui, tá? O chefe de 10 falou, vou falar com o chefe de 50, que é responsável aqui. Falou para o chefe de 50, o chefe falou, não... Dá um migué nessas meninas aí, que isso aí não tem precedente, isso aí... Não, mas não é, as meninas são perseverantes. Aí as meninas chegou, chefe de 50...
Então, volta outro dia. E foi indo. E elas ali, perseverando. Aí o chefe de 50 falou, vou passar para o chefe de 100. Passar a batata quente. Passou para o chefe de 100. O chefe de 100 falou, isso é um absurdo que vocês pedem. Isso está na lei. Se seu pai não tem filho homem, não adianta, vocês vão herdar do marido. Mas a herança do nosso pai, para quem vai? E ficou aquela coisa. Aí, de repente, o chefe de 100 ficou assim, saturado. Falou, eu vou passar isso para Moisés. Chegou para Moisés, nós temos um problema, enfim, que está vindo desde os 10. Passou dos 10, veio para os 50, veio para os 100. Essas meninas não param, essas meninas, elas querem uma solução. Chegou para Moisés. O Moisés é o seguinte, meu pai Zelofehade morreu, ele não era um homem pecador, ele não morreu por castigo, foi morte natural, mas que morreu mesmo, não era uma pessoa pecadora, nada. E é o seguinte, ele só teve mulher, nós não vamos ter herança. A herança de meu pai vai ser distribuída entre a tribo. Moisés falou, mas isso aí não tem precedente, isso aí é assim mesmo. Aí Moisés falou, bom, eu vou falar com o dono de tudo. Vou falar com Deus, porque ele que resolve. Hã? Não é que as meninas conseguiram mudar a lei? Oh, meu Deus, o que é isso? Versículo 3. Zelofehade, porém, filho de Refer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Estes são os nomes de suas filhas, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas, porém, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que conforme a ordem do Senhor lhes deu herança no meio de seus irmãos. Onde é que aconteceu isso? Vá comigo em Números 27. Olha lá, Números 27. Versículo 5. Do 1 ao 4 está tudo que eu te contei. A persistência delas. Lá em Josué, elas estavam falando aos anciãos, e a Josué é o seguinte, lembra que o Senhor mandou nos dar herança? É nossa. Elas foi o quê? Buscar o que elas já tinham conquistado. Quando você busca algo, você não busca esmo, você não busca o que você não perdeu, você não busca o que você não tem, você busca quando você é convencido do direito, a diferença de pedir. Fala para o seu irmão a diferença de pedir e de buscar. A petição você vai contar com o amor, com a misericórdia de Deus, com o favor. Agora a busca não. Quando você busca o que você tem direito. Você perdeu. O que você está procurando? Estou procurando um anel, mas você perdeu um anel? Não. Então você está buscando o quê? Não, você está procurando. Eu estou buscando, eu estou procurando. O que eu perdi? Eu perdi um bom casamento. Eu sonhei que ia dar certo. Eu vou buscar, eu vou perseverar até chegar ao ponto que eu quero. Então a busca, qual é a diferença da busca e da petição? A busca é algo que você tem certeza do seu direito, aquilo está encralacrado dentro de você, aquilo é algo que você confia, você sabe, e você fala, eu não abro mão disso. A busca exige autoridade, a busca exige perseverança, o contrário da petição. Petição você não pode chegar e falar, e aí Deus, vai dando aí, porque eu estou ordenando, te pôr na parede, você faz isso? Não, petição você está pedindo, não é verdade? Agora e a busca? A busca você vai perseverar. A busca é a sua autoridade espiritual. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor me deu. É meu. Está fora do meu alcance. Está fora das minhas mãos. Está fora do meu limite. Mas é meu. Então você vai usar a perseverança. O direito era delas. A terra era delas. Só que elas não aceitavam perder. A busca você não aceita ficar sem aquilo que é seu. Essa é a diferença da busca e da petição. A Bíblia diz assim no versículo, capítulo 27, versículo de número 5. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés dizendo, as filhas de Zelofehade falam o que é? Olha para o seu irmão e diz assim, quando você busca, você tem que buscar o que é justo. Você está respaldado pela autoridade do céu. Quando você busca o que é justo, você está respaldado. E aí vai exigir de você o quê? Quando você está do lado certo, você tem perseverança, você tem ousadia, você tem autoridade. Ninguém tira aquilo da cabeça. Você olha para um crente, o que você está fazendo? Estou buscando. Daqui a pouco ele parou de orar, parou de buscar, parou de perseverar, parou de pleitear. Falei, irmão, você não estava buscando, você estava brincando de crente. Você estava brincando que você queria alguma coisa. Quando eu quero algo,
eu vou até o fim. Quando você quer algo, você vai até o fim. Diga amém. Quando nós buscamos aquilo que é nosso, aquilo que é justo. Buscamos por restituição matrimonial, buscamos por restituição na nossa família. Buscamos aquilo que Deus prometeu, aquilo que nos é de direito. Então nós buscamos com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com segurança. E veio da direita e veio da esquerda, diz: não vai dar, não vai ser, não vai acontecer. Mas aqui dentro você está convencido. Por quê? Porque você gerou aquilo. Porque aquilo é seu, porque você fez parte da promessa, porque aquilo eu preguei esses dias sobre isso. A promessa, ela está dentro de você, e você não abre mão por causa de qualquer um que diz qualquer coisa aos seus ouvidos. Deus falou: é justo, amém? Certamente lhes dará possessão, versículo 7, parte B, de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: olha a lei mudada. Olhe para o seu irmão e diga assim: sua perseverança vai mudar coisas. Amém? Olha no olho do teu irmão, vê se ele tem o rosto de perseverante, olhar de perseverante. O diabo é terrível. O diabo trabalha com muita insistência, perseverança no desânimo, distração, pessoas distraídas, pessoas desfocadas. Você tem que ter foco. Aquilo que eu perdi, aquilo que é meu, aquilo que Deus me prometeu. E nessa jornada, nesse caminho, você vai conquistar as outras coisas. Pastora, qual é o caminho que eu devo percorrer? O que é seu? Nessa jornada você vai capitalizar as outras coisas. Você precisa ir atrás do que é seu. Tem gente que fica perdido. Isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto, isso é o que eu desejo. Isso é o meu sonho. Já viu criança quando você manda escolher um brinquedo? Isso eu quis no mês passado, no Natal passado. Isso eu quis no dia das crianças, no ano novo. Ele fica perdido. Isso é o que eu gosto, isso é o que eu quero, isso que eu sou. Isso é o sonho, isso eu preciso. Isso. Você precisa focar. Aquilo que Deus te deu, sua promessa, é no caminho da sua promessa que você vai agregar as outras coisas. Diga amém. Será que entendeu? Perdidão, fica perdidão. Tive uma ideia, aí faz a ideia, não vira nada. Agora eu tive outra ideia. Aí um chega, que já parece um circo a vida dele, né? Os invejosos. Faz isso, deu certo lá em São Paulo. Deu errado. Aí faz aquilo. Olha, fulano tá fazendo aquilo, tá bombando. Ele faz bomba mesmo, a bomba é para baixo, o negócio tá feio. Por quê? Porque o seu foco, o seu projeto, a sua promessa é o seu alvo, a sua jornada. É ali que você vai capitalizar as outras coisas. É assim que a Bíblia funciona. É assim que o Evangelho funciona. Você vai em cima do que Deus te deu. Você vai em cima da promessa. Você vai em cima, você vai buscar o que é seu, de direito. E aí o Senhor vai agregando as outras coisas. A lei mudou. Versículo 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer, não tiver filho, fareis passar a sua herança à filha. Um adendo na lei, um entre aspas, um adendo. Exceção. Ninguém nunca, mas eu não sou ninguém. Você é ninguém? Será que você se sente ninguém? Porque nunca ninguém conseguiu isso. Mas a questão é que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Agora eu quero falar sobre, para se pedir tem que ter o quê? Coração. Para se buscar tem que ter o quê? Perseverança. E para se bater? Josué 2, vai lá comigo. Para se buscar tem que ter esforço. Para se bater tem que ter esforço. Se não tiver esforço, usar a mão, bater. Você pede, busca e bate. Quero falar de Raabe. Quem foi Raabe? Tataravó de Davi. Mas quem ela era aqui? Prostituta, casa de prostituição. Josué manda 2 espias, os 2 espias entram na casa dela, tá? Porque era uma casa pública, né? Uma casa de prazeres. Aí disseram, 2 judeus entraram, israelitas entraram lá na casa de Raabe. Chegaram lá em Raabe e falaram: cadê os 2 homens daqui? O que é que está acontecendo? Vieram mesmo. Mas só que eles foram por aquele caminho ali, vai lá, corre atrás deles. Sabe o que ela tinha feito? Escondeu eles lá no eirado, debaixo do linho. Escondeu os homens. Esforço. O que ela correu ali? Risco de vida. Correu riscos.
Fez esforço, colocou a própria vida e a vida da família dela em risco. Por quê? Porque ela sabia que estava condenada. Ela sabia que Jericó ia ser destruída pelo Deus dos israelitas. Então, condenado por condenado, vou arriscar. É ou não é? Ela ia morrer, junto com Jericó. Não salvou um de Jericó. Ela ia morrer. Então, o que ela fez? Ela falou, peraí, eu preciso encontrar uma saída para esse problema insolúvel. Eu preciso arriscar. Eu vou morrer de todo jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar uma alternativa, a única alternativa que eu tenho. Eu vou esconder os espias, vou fazer uma aliança com eles e vai dar certo e vai funcionar. Esforço. Eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Se essa Raabe fosse uma dona de casa comum, ela faria o que ela fez? Não. Por quê? A profissão dela exigiu dela inúmeros perigos. A profissão de prostituição dela exigia muita vivência, exigia muita perspicácia, malandragem, no brasileirado. O que ela fez? Ela falou, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar a minha situação. Se eu ficar aqui em Jericó, eu vou ser destruída. Eu preciso de uma nova história, de um novo tempo na minha vida. Então, a coisa vai ser diferente. Ela não tinha nada a perder. Quem bate são pessoas que chegam a uma conclusão. Não dá para eu ficar no mais ou menos. Não dá para eu ficar no talvez. Não dá para eu ficar no quem sabe. Ou eu faço, ou eu faço. Quem bate é assim. Quando você fica olhando para o outro, dizendo, você não pode fazer para mim? Será que o outro vai ter compaixão? Será que aquele? Será? Quando você se esforça, você vai além. O que é um esforço? Tá, eu pego isso aqui, não estou fazendo esforço nenhum. Fazendo força. O que é o esforço? Esforço é eu pegar uma coisa mais pesada. Então eu estou esforçando-me. Eu estou fazendo todo o meu esforço acima do que tranquilamente eu faria. Você entendeu? Então quem é que bate? Quem tem esforço. Quem vai além do que consegue. Além do que pode. Quem está no último fôlego. No último suspiro. Ela não tinha chance. Ela ia morrer. Junto com Jericó. Então ela falou, eu não tenho chance. Ou eu faço alguma coisa, ou eu vou ser condenada. Será que nós precisaríamos ficar no último fôlego para nós sermos esforçados? Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa esforçada? Nós somos esforçados? Porque se não for do jeito que eu quero, porque não é assim, porque. Sabe quem são os esforçados? São os que passam por cima de si mesmos. Eles provocam estiração de músculo. Você já estirou o músculo? Todo o teu corpo, eu já estirei o músculo, todo o teu corpo manqueja. Aquilo dói o cérebro. Eles estiram o músculo, mas eles permanecem. Eles permanecem porque sabem que vão prevalecer. A confiança deles não é na sorte, não. Eles não confiam em sorte. Eles vão ver no que vai dar, não. Eles acreditam que no que depende da humanidade. O que é o bater? É quando você sabe, depende da minha humanidade, depende do meu esforço, depende da minha dedicação. Então vai acontecer. Vai acontecer. Se depende de mim, vai acontecer. Você já viu pessoas que confiam mais naquilo que o outro faz do que naquilo que ele faz? Vou te dar um exemplo. Meu casamento está ruim, ela diz. Mas se o meu marido mudar, se a minha esposa mudar, vai melhorar. O quê? Você está responsabilizando a outra pessoa do seu sucesso? Sucesso é algo particular. Somos responsáveis pelo nosso sucesso. Deus não vai cobrar o seu fracasso de ninguém. Deus vai cobrar o seu fracasso de ti mesmo. Na parábola da mina, na parábola do talento,
Ele não disse, você que granjeou 5 aí, por que você não aconselhou esse pobre aqui? Por que você não falou com esse daqui? Não, sucesso e fracasso será cobrado de cada um de nós. E existem pessoas que dizem assim, se o meu cônjuge melhorar, se tal pessoa fizesse aquilo para mim, eu teria tido... eu não tenho outra palavra para dizer de irresponsável. Eu não posso responsabilizar as pessoas pelo meu sucesso. O bater depende de mim, do meu esforço, quando eu vou acima do que eu posso. O que é? O negócio aí é humano? É humano, estou dentro. Tem que chorar, não tem importância. Tem que abnegar, não tem importância. Tem que andar de trapo, tem que jejuar, tem que pôr cinza na cabeça. Tem que se humilhar, estou dentro. O que depende do ser humano, da humanidade, eu vou fazer. Isso é bater, é você chegar perto o suficiente e você ficar fazendo esforço até a coisa acontecer. Está longe disso? Médio? Distante, longe ou perto? Pedir, buscar e bater. Raabe bateu, esforçou-se, arriscou a vida. Ela olha para os espias e diz assim, Josué capítulo 2, versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela sabia que ia detonar todo mundo. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar. Você sabia que Raabe tinha mais fé que muitos crentes? Olha o que ela diz, eu gosto mais dessa parte que ela disse. Secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E que fizestes dos reis dos amorreus, Sion, Og, que estavam além do Jordão, o qual os destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração. E ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha essa parte, que digna de um crente. Porque o Senhor vosso Deus é Deus. O vosso Deus é Deus em cima no céu e debaixo da terra. Aqui sobre a terra, é em cima e embaixo. Um Deus utópico, um Deus surreal, que você usa ele para desabafar. Não, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que diz para mim e para você, eu sou o seu Manuel, e quem comigo não ajunta espalha. É esse Deus que nós servimos, é o Deus que quer contar conosco, que quer que nós estejamos junto com Ele, batalhemos, trabalhemos e digamos, Senhor, o que for da parte humana, pode contar comigo, eu suo, eu trabalho, eu me esforço, eu rolo, eu ajoelho, eu faço o que for preciso, mas a coisa vai acontecer. Esses são adoradores. Você acha que adorar é cantar? Adorar é você fazer o que for preciso, na hora que for preciso. Isso é ser adorador, isso é adoração. Aí ela diz, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu escondi vocês, mas eu quero preservar a minha vida e a vida da minha família. Eles disseram, tudo bem. Todos os que estiverem com você dentro de casa, parente, família, vão ser salvos. Você vai atar esse fio de escarlata vermelho, esse fio na janela, e você será preservado. E quando Jericó foi destruída, Josué diz, vai resgatar Raabe. E acho que aquela casa que não tinha nem lugar mais para respirar, de tanto parente que ela pôs. Foi um monte de parente junto. Pastora, mas ela era uma prostituta. Alguém de baixo nível. Uma pessoa que... Uma mulher da vida. Mas que era inteligente, era. E muita gente. Elitizado, com condições, crente. 30 anos eu sou crente. Miolo de ervilha. Não é mais inteligente, está pondo os pés pelas mãos. Não busca, não pede, não bate, não procura. Aí vem uma irmãzinha lá, não sabe nada, nem João 3,16 não tem decorado. Não conhece nada da Bíblia. Jesus salva, eu creio nesse Jesus aí. Inteligente. Inteligente, você tem que perceber se o seu conhecimento do saber não está te emburrecendo. Por quê? Porque o nosso saber é prática, o nosso saber é ação. Se eu não estou praticando o que eu sei, eu sou o quê? É ou não é? Falastrão. O que me faz sábio é o praticar o que eu sei.
Existem muitos crentes que eu sou formado não sei das quantas, fiz curso não sei das quantas, sei fazer uma exegese, sei, sabe viver, sabe vencer, sabe pôr o diabo no lugar dele, sabe ser inteligente para abnegar, para renunciar. Eu tenho 30 anos de igreja, o que adianta? Se tivesse 3, estava produzindo muito mais. O que nós precisamos entender, que o bater precisa de esforço, e o esforço precisa não ter consideração pelo sofrimento. Eu estou sofrendo, e daí? Diga assim comigo: pessoas que não se esforçam trazem uma característica em comum: são barradas pelo sofrimento. Estou sofrendo, vou parar. Por quê? Sofrer é normal. Eu estou chorando, eu estou abatido, estou passando pelo vale. Só existe vale porque tem montanha perto dele. Você prefere, vai ficar no vale ou subir a montanha? Ela fez uma aliança e ela foi salva. Para se bater, tem que ter esforço. Rabi casa com Salmão. Salmão casou com um judeu. Mulher, fama dela. Qual foi a fama dela em Israel, no arraial? Isso aí, é prostituta. Não, essa daí foi aquela que escondeu os espias. Essa daí foi aquela que proporcionou a situação de milícia. Sua atitude salva o seu passado. Ela não foi conhecida, casou bem, entrou na genealogia de Jesus Cristo. O céu considerou uma ex-prostituta que quis dignidade, que quis honra, que quis mudar de vida. Casou com Salmão, gerou Boaz. Boaz casou com quem? Com quem? Escola dominical, com quem? Com Ruth. Ruth teve quem? De Boaz? Não, pulou uma geração. Obed teve quem? E Jessé foi pai de quem? Tataravó de Davi. Genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma mulher que se esforçou, uma mulher que queria mudar de vida, uma mulher que ela fazer aquilo ou não. Pastora, por que a senhora pegou 3 exemplos de mulheres? Por causa do contexto judaico, as mulheres sofriam muito preconceito. Eu podia usar aqui vários exemplos de homens, mas eu usei a mulher. Foram mulheres que souberam pedir, souberam buscar e souberam bater. Mulheres que venceram preconceitos, mulheres que venceram leis e regras, mulheres que venceram a história. A parte mais frágil da sociedade. Por quê? Porque com seus corações, com sua perseverança e com seus esforços, elas alcançaram o que precisaram. Amém? Eu quero que você fique de pé. Minha vida pode melhorar, pastora? Eu acho que deve. Pastora, mas minha vida está boa. Deixa eu te contar um segredo. Tudo envelhece, não é não? Tudo envelhece. Tudo que fica em exposição envelhece. Se a sua vida está boa, se você não fizer nada para melhorá-la, ela vai piorar. Existem muitas pessoas que tiveram vidas boas, mas essa vida boa gerou nela um conforto mórbido. Esse conforto mórbido gerou o quê? Deterioração. Pergunta para o senhor, é isso que você quer? Eu não quero. Eu quero uma vida que vá melhorando. Eu quero uma vida que vá progredindo. Pessoas que tiveram uma vida boa e pararam no tempo, a exposição do tempo, o diabo, Satanás, o mundo, sei lá o que você quer falar, trouxeram a deterioração. Vidas boas têm que melhorar. Vidas ruins têm que melhorar. E o Senhor Jesus diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Para que eu peça e seja ouvida, eu preciso do quê? Bondade, ação ao próximo, voluntariedade, iniciativa e pureza. Para que eu busque, eu preciso
de perseverança. Eu preciso ser perseverante. E para que eu bata, eu tenho que me esforçar. E além do meu limite. Está sofrendo? Ora, chora. Se não tem problema de saúde, tome um pote de sorvete. Não é o que muita gente faz? Ou bebe, a pastora, eu prefiro uma Coca-Cola. Faça isso. Mas não desista porque você está sofrendo. Estar sofrendo não caracteriza a nossa renúncia. Estar sofrendo é um bom sinal. É sinal que as coisas estão funcionando. Quando nós estamos sofrendo, a nossa vida está mudando. Sofrimento que é produtivo, que eu estou melhorando, eu estou mudando. Agora, sofrer para lamentação, não estou falando desse sofrimento hoje. Eu quero que você feche os olhos e você diga assim: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ouço a tua palavra e ela é um bálsamo para minha alma. Ela me dá vigor, me dá vida, me dá alegria, porque eu vou vencer, eu vou continuar. Porque eu peço um coração que seja puro, bondoso e voluntário, para que as minhas petições possam ser ouvidas, porque eu tenho reservas, porque eu planto bondade e eu vou colher bondade. Deus, eu te peço, eu quero buscar tudo que o inimigo, a vida, ou que eu mesmo, por displicência, tenho perdido, eu vou reconquistar com perseverança, com determinação. Deus, em nome de Jesus, para bater, eu preciso de esforço, ter caminhado para chegar perto. Então, em nome de Jesus, o sofrimento não será algo que me desestimule, mas o sofrimento vai me animar, vai ser uma combustão para que eu continue, para que eu persevere. Então, nesta noite, eu tomo posse de um coração, perseverança e esforço que são necessários para que eu chegue aonde eu preciso chegar, em nome de Jesus. Diga amém. Levante sua mão direita para o alto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, as mãos levantadas significam a confirmação, a consolidação da palavra. E em nome de Jesus eu ministro o poder do Teu Espírito, Pai, germinando, trabalhando, gerando, Pai, neste coração o poder da Tua palavra, porque não há poder maior absoluto que o da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a Tua mesma palavra diz que a Tua palavra é criadora e poderosa para criar um novo universo existente e real para cada um de nós, em nome de Jesus. Com a sua mão levantada, diga: eu recebo o poder da palavra para trazer à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Amém.